Você já reparou em alguma série ou filme que, dependendo do contexto que são usados, os números mudam? Então não sai daí que hoje eu vou te explicar como isso funciona. Hi guys, this is Teacher Carlos Vale. E no tópico de hoje vamos falar sobre as 3 maneiras de falar os números. 3 ways of saying numbers. It's not as simple as you think. Não é tão simples quanto você pensa. E pode ser um pouco complicado de acompanhar só na escuta. Se puder, pega um papel e um lápis e anota as coisas que eu vou falar. There are basically 3 ways of writing numbers. Há basicamente 3 maneiras de escrever os números. The normal or full way, a normal ou completa. The year way, a maneira do ano. Or the weird way, a maneira estranha. Já já você vai concordar comigo, não sai daí. Então, na maneira normal, você pega um número qualquer e você fala ele por extenso, como no caso 1, 2, 3, 4. Por extenso ficaria 1234. Em inglês, 1234. Até aí tudo bem. Só tem um problema. Quase ninguém fala assim no inglês americano. É muito mais comum usar uma das 2 maneiras que eu vou te explicar a seguir. Let's move on then. Vamos seguir em frente então. A segunda parte é para falar números referentes a anos ou também para endereços. Se vamos usar o mesmo número 1, 2, 3, 4, 1234, nessa maneira você separa em 2 duplas de 2, 1234, 1234. Assim é dito o ano, ou pode ser dito também o endereço de alguma rua. Aqui a gente fala Rua Brasil, número 1234. Nos Estados Unidos eles falam número da rua e o nome dela. Então Rua Brasil 1234 seria 1234 Brazil Street. A propósito, isso me lembra de uma coisa. Você já reparou que o inglês é ao contrário do português? Pay close attention and you'll see. Preste bastante atenção que você vai ver. Na maioria dos casos, o inglês é ao contrário do português. Deixa eu dar um exemplo rápido. Uma afirmação. You are here. Você está aqui. Se você inverter as 2 primeiras palavras, are you here? Está você aqui? Você agora formulou uma pergunta. Um outro lugar que isso pode ser feito também são falando de objetos. Aqui a gente fala cadeira de plástico, copo de vidro e assim por diante. No inglês você inverte as palavras e fala o equivalente de plástico cadeira, plastic chair, vidro copo, glass cup, and so on. É diferente, né? Mas temos sempre que lembrar que o inglês, or any other language for that matter, ou qualquer outra língua de fato, tem que ser tratada como uma coisa diferente, que ela é, e não uma coisa igual. Não tem como ser igual. É uma língua diferente, as maneiras de se falar serão diferentes. Então, voltando ao assunto, já falamos de 2 maneiras. Agora vem a maneira mais estranha, maneira mais esquisita. Falando como forem os números dos anos, 1234, agora você coloca a palavra 100 entre elas. Lembrando que 100 é o equivalente de falar 100. Então, 1234 seria como falar 1234. But why is that? Mas por que isso? Bom, o que é 1200? Ou melhor dizendo, o que é 12 vezes 100? 1200, né? Então, em vez de falar 1234, eles falam 1234, 1234. Mas essa maneira só funciona para números entre casas completas. Do 1100 ao 1900, 1100 a 1900, 1100, 1900. 2000 não pode falar 2000. 2100 a 2900 pode. 2100, 2900. 3000, novamente, não pode falar 30-100. 3000, tem que falar 3000, 3000. 3100, 3100. 3900, 3900. E assim por diante. E por último, eu vou falar sobre as letras que representam números. As letras K e G. K and G. Se você vir um número seguido da letra K ou G, entenda que aquilo representa apenas 1000. Então, por exemplo, se suas redes sociais estão configuradas em inglês e você entrar numa página qualquer, você verá que a página tem, por exemplo, 237k followers, 237k followers.
seria 237 mil seguidores. Aqui no Brasil a gente usa o K com muita frequência. kg, quilograma. km, quilômetro. Então o K ele é usado mais para massa, distância ou quantidade. Já o G ele é mais usado para falar sobre valores. Então ele significa grand. This car was 50G. Esse carro foi 50 grand, foi 50G. Quer dizer então que ele foi 50 mil. Bom, recapitulando. As três maneiras de se falar os números. A normal, 1234. A maneira do ano, 1234. E a maneira esquisita, 1234. As letras K e G, K and G, significam mil. K normalmente é distância, massa ou quantidade. E G normalmente é referente a dinheiro. Well, that's it for today, guys. Para mais conteúdo como esse, ou para tirar dúvidas diretamente comigo, me sigam nas redes sociais. @TeacherCarlosVale. See ya!